Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, quinta-feira, 29 de julho de 2021, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e traz hoje os seguintes assuntos. Reforma administrativa vai penalizar a população mais pobre. No Dia do Agricultor, uma afronta do governo Bolsonaro. Nas redes sociais, o governo publica foto em homenagem, entre aspas, aos agricultores com jagunço armado. Metalúrgicos do ABC fazem vaquinha para comprar uma perua Kombi para entrega de alimentos à população mais carente, feita pelo padre Júlio Lancelotti. E ainda, TCU acusa governo Bolsonaro de omissão no combate à pandemia. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. No dia que deveria ser de homenagens aos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, são pessoas responsáveis por colocar na mesa dos brasileiros 70% dos alimentos consumidos no país, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, afronta a dignidade e o respeito à vida. Para, entre aspas, homenagear o Dia do Agricultor, comemorado nesta quarta-feira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou uma imagem de um homem armado em sua conta do Twitter. A foto foi retirada de um banco de imagens, o iStock, que é pago. Neste site, a foto tem a seguinte descrição: silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando. Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, criticou a postura do governo Bolsonaro. Diz trecho da nota, abre aspas, a melhor homenagem que os agricultores e agricultoras familiares esperam é reconhecimento ao seu importante papel na produção de alimentos e no desenvolvimento do país. Ao invés disso, recebemos do governo federal uma homenagem totalmente desrespeitosa com a imagem de uma pessoa no campo segurando uma espingarda. Exigimos respeito. Fecha aspas. Outro lado. Para aprovar a proposta de emenda à Constituição número 32, a PEC 32 da reforma administrativa, mais um ataque do governo Bolsonaro à classe trabalhadora e ao povo brasileiro, o presidente e ministros vêm apresentando argumentos falsos para convencer a sociedade de que a medida é urgente e necessária. Mas a reforma administrativa, ao contrário do que o governo diz, pode aumentar casos de corrupção, autorizar políticos a contratar 1 milhão de amigos e parentes e acabar com o serviço público. A verdade é que o governo quer transferir para a iniciativa privada o que hoje é de responsabilidade do Estado. Dessa forma, empresários, apoiadores e financiadores do governo Bolsonaro poderão lucrar sobre as necessidades da população em áreas como saúde, educação, onde tudo pode ser pago. Pedro Armengol, secretário de Administração e Finanças da CONCEF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, e ainda diretor da CUT, vai falar com a gente novamente hoje sobre essa reforma. Armengol, o que é que faz essa reforma? Bem, André, na essência, o que a reforma está fazendo é retirando as pessoas do orçamento, é reduzindo a capacidade do Estado em investimento em política pública, principalmente as políticas públicas básicas, saúde, educação, saneamento, que isso tudo está postando lá na essência da reforma, que vai para o setor privado. E nós sabemos que a iniciativa privada não vai prestar serviço público gratuito. Então vai ter acesso à saúde, à educação, quem pode pagar. E a maioria, infelizmente, a maioria da população brasileira não tem como pagar como atendimento de saúde, atendimento de educação, atendimento de saneamento. Então, ela representa essa consequência muito maior, que é retirar os pobres do orçamento. Essa é a lógica dessas medidas e dessas reformas ultraliberais. Então, é uma PEC que ela atinge a toda a população brasileira, né? Porque ela aponta na sua essência, na perspectiva de não ter mais, o Estado brasileiro não ter mais responsabilidade social. Pedro Armengol, dirigente da CUT e da CONCEF. Olha, o portal da CUT listou 7 mentiras sobre a reforma, que vale a pena a gente dizer aqui para esclarecer o que representa esse ataque. A reforma não combate supersalários, isso porque metade dos servidores públicos do país recebem até 3 salários mínimos. São professores, profissionais da saúde, assistentes sociais, policiais, bombeiros e muitos outros que compõem mais de 60% do serviço público brasileiro. A média salarial é de R$ 2.800, R$ 2.700 para ser mais exato.
Supersalários não são afetados pela proposta, pela reforma. Eles são exceção e não regra, e vão ficar de fora da reforma. São juízes, desembargadores, promotores, procuradores, políticos, militares. Eles possuem salários mais altos. Alguns recebem também outros benefícios, só que o governo Bolsonaro resolveu não provocá-los com a reforma administrativa. E a média salarial com esses penduricalhos, de juízes, por exemplo, é de R$ 52 mil. Dizem que a reforma administrativa vai acabar com as férias de mais de 30 dias no serviço público, só que não dizem que políticos e magistrados, juízes, desembargadores, ministros possuem férias superiores a 30 dias. A reforma não vai atingir esse pessoal. Um outro ponto mentiroso propagandeado pelo governo e seus aliados é o falso combate às chamadas aposentadorias compulsórias. Isto é, quando algum servidor comete alguma falta grave, sua punição é o afastamento definitivo das funções, mas não da sua demissão. Só magistrados, juízes, desembargadores, ministros têm direito à aposentadoria compulsória. Mas, repetindo, eles não serão atingidos pela reforma administrativa. Reforma que quer atacar também a estabilidade no serviço público sob o argumento que isso traria mais dinamismo e facilitaria a demissão de servidores por mau desempenho. Não custa repetir, isso é outra mentira. Se a reforma for aprovada, o efeito vai ser exatamente o inverso. Sem a estabilidade, o servidor vai muitas vezes, coagido para atender interesses particulares e de políticos, vai ser demitido. A aprovação da reforma também vai facilitar e muito a prática de atividades ilícitas. Afinal, as principais denúncias de corrupção no setor público envolvem apadrinhados políticos que recebem cargos sem passar por concurso e possuem compromisso apenas com quem os indicou e não com a população. Dificilmente isso acontece com servidores concursados e de carreira. Outro argumento enganoso é de que a reforma só afetaria os futuros servidores. Se a proposta for aprovada, de imediato já teríamos uma queda na qualidade dos serviços públicos porque ela atinge diretamente os servidores da ativa, que praticamente perderiam a estabilidade e desde já ficariam fragilizados diante de governantes corruptos e de chefias assediadoras. Notícias. Mais notícias no Jornal da CUT. O Tribunal de Contas da União, o TCU, acusou a gestão de Jair Bolsonaro de omissão e hesitação em assumir protagonismo no combate à pandemia de Covid-19. Ao avaliar o trabalho de núcleos criados para planejar respostas e mitigar efeitos da pandemia, o TCU concluiu que o governo não vem exercendo a contento suas atribuições de planejador central para elaborar cenários, identificar riscos e estabelecer ações. E agora uma notícia positiva. O atendimento à população em situação de rua, feito pelo padre Júlio Lancelotti, na cidade de São Paulo, ganhou um reforço. Uma pirokombi seminova que foi comprada por meio de uma vaquinha virtual e entregue na última segunda-feira. O saldo arrecadado foi mais de R$ 30.650. As doações vieram de trabalhadores e trabalhadoras da categoria, além de sindicatos, políticos, pessoas anônimas e instituições como o Grupo Prerrogativas, que reúne advogados que defendem a democracia com justiça social, que se sensibilizaram com a causa. Com reforço, vai ser possível fazer a distribuição de marmitas, cobertores, a retirada de doações. Segundo o religioso padre Júlio Lancelotti, o veículo antigo vai passar por um conserto e o novo entra em ação imediatamente. O Jornal da CUT fica por aqui, cut.org.br, CUT Brasil nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter e YouTube. Para mais informações, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!